Boa noite Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesse encontro com Jesus, com os ensinamentos que ele deixou, que possamos sentir a presença do Mestre em nossos lares, que suas luzes possam percorrer todos os ambientes, possam também nos envolver e envolver todos aqueles com quem habitamos em nosso lar, para que possamos receber dessas luzes paz, harmonia, serenidade, que os nossos pensamentos e os nossos corações fiquem voltados à lição que a Mônica está trazendo esta noite, que possamos absorver esse conteúdo e levar como reflexão para os próximos dias, servindo para nós de estímulo, de confiança, para seguirmos nossa jornada com força e com determinação. Envolvemos a Mônica com as nossas melhores energias, para que ela se sinta protegida, iluminada e amparada, para desenvolver o tema de hoje, para que possamos sair fortes e determinados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Estou convidando a todos para fazer uma viagem agora. Vamos imaginar como se todos nós estivéssemos agora ali naquela região da Galileia, nas beiras do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, sentindo aquela brisa suave tocando o nosso corpo. E nós vamos percebendo que fazemos parte de centenas de pessoas que vão indo em direção a um platô, onde ali tem uma colina muito verde. Nas proximidades ali de Cafarnaum, a colina de Curumcatim. E vamos vendo as pessoas chegando, diversas pessoas. Homens, mulheres, crianças, pessoas saudáveis, mas a grande maioria doentes, com a expressão sofrida, com chagas pelo corpo, aparentando fome. E todos estão ali querendo ouvir Jesus. Todos estavam ali porque eu tinha ouvido falar do Nazareno que curava, do Nazareno que acalentava os corações. E Jesus, vendo aquela multidão se aproximar, senta-se e começa a falar. E Jesus envolvia com seu olhar, irradiava uma energia tão grande dele, que todas as mentes, aqueles corações aflitos, sentiam aquele bálsamo, reconfortando os seus corações. As palavras de Jesus eram cheias de amor, eram cheias de esperança, de consolo. E Jesus falava lá do alto, e sua voz era capaz de ser ouvida lá longe. E Jesus dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus ia falando, né? Bem-aventurados, então, os pobres de espírito, os mansos, porque herdarão a terra, os aflitos, que serão consolados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos em nome
Dele, por causa da justiça, dele será o reino dos céus. E muitos ali, e nós também estávamos ali, ouvindo. E aquelas palavras tocavam as nossas fibras mais íntimas. Jesus falava para a alma. E aquele hino de amor trazia um código de conduta moral e revelava a bondade, a justiça, o acolhimento de Deus a todos os seus filhos. E assim, todos aqueles doentes do corpo e da alma, muitos rostos conhecidos que seguiam já Jesus, outros tantos novatos, outros que estavam pela primeira vez ouvindo, todos ali se misturavam. E a energia que Jesus passava era tão grande. Aquela canção da felicidade que Jesus dizia: bem-aventurados são vocês que estão sofrendo, bem-aventurados são vocês que estão aflitos. Que todos aqueles homens, mulheres, crianças, se olhavam, os que se conheciam e os que não se conheciam, e se sentiram especiais, se sentiram fazendo parte de uma grande família. E era um momento mágico. Todos estavam profundamente comovidos. E Jesus falava e ficava alguns momentos em silêncio para que todos pudessem assimilar o que ele dizia, para dar tempo de pensar, de raciocinar. Depois de algum tempo, Jesus novamente tomava a palavra e falava sobre as lutas, sobre as dificuldades que estavam por vir, mas da esperança e das alegrias que eram reservadas a todos aqueles que estavam ali dispostos a seguir. E todo o tempo que Jesus falava, não se ouvia um só ruído. A multidão não pronunciava nenhuma palavra. O silêncio dominava aquelas centenas de pessoas. E a cada frase de Jesus, a sua voz parecia adquirir mais vigor, mais energia. E Jesus ali do alto daquela colina, o sol batendo atrás dele e fazia um reflexo nas suas costas e formava uma moldura de luz, como se a própria aura de Jesus estivesse sendo irradiada. E aquela figura, aquela visão de Jesus com o sol ao seu redor, tornava a figura de Jesus ainda mais majestosa, de uma beleza indescritível. E aquela figura, com aquelas palavras, transformaram as vidas daquelas pessoas. Jesus, aquele condutor de vidas, continuava a dar suas instruções. As palavras dele eram carregadas de energia, uma vibração que tocava aquelas almas, que provocava uma comoção tão forte nas fibras mais íntimas daqueles corações que eram sedentos de paz. Muitos ouviam, outros apenas escutavam. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A maioria ali, marginalizada pela sociedade, passando necessidades cruéis, não tendo nem quase com que se alimentar, passando por doenças que o afastavam da sociedade. Muitos que se diziam, né, na época, os rancenianos, os leprosos, ficavam escondidos naqueles trapos, no canto, mais afastados, buscando naquelas palavras e buscando também a ajuda, a cura de Jesus. E todos eles ali estavam se sentindo respeitados. Eles sentiam que alguém se importava com eles. Jesus estava mostrando que Deus se importava com eles. E Jesus continuava. E entre tantas coisas dizia: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas aquele que te bater na face direita, oferece também a esquerda. E aquele que quer te levar a juízo para tirar a tua túnica, vai e dá também a capa.
E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai e caminha 2000. Mais um silêncio. E todos assim, já começando a se mexer, mas ainda em silêncio. E Jesus continuou a falar e atingiu o clímax ao informar que somente o amor, sem qualquer restrição, seria capaz de fazer com que todos pudessem enfrentar o mal e enfrentar as pessoas más, que nunca seguissem o impulso do revide, a ofensa, o ressentimento, o desejo de vingança. E dizia: amai os vossos inimigos, orai pelo que os perseguem, e desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. E as pessoas, ouvindo aquilo, já começaram a se mexer um pouco mais. Amar os inimigos, amar eles que odiavam os romanos, que colocavam eles numa situação tão triste, que eles odiavam pagar impostos, que eram perseguidos, massacrados, mas ainda o ambiente era como se fosse de um êxtase espiritual. E Jesus completava: porque o inimigo é também filho de Deus. Deus faz nascer o sol igualmente sobre bons e maus, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Nesse momento, aquele silêncio é rompido. E uma exclamação de desapontamento explodiu no ar. Uns gritavam: como ceder sempre? E outros: nesse caso, Senhor, onde a justiça? Onde a responsabilidade da autodefesa? Como permitir que o violento possa agir assim impunemente, seguindo adiante com sua perversidade? Olha o que acontece conosco. E Jesus deu tempo para que todos refletissem e continuou a falar. E é exatamente tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças e com todas as orientações que iam contra os costumes vigentes. É toda essa mensagem de esperança, de renovação, de despertar espiritual que constitui a grande grandeza do seu ensinamento. É claro que Jesus não estava querendo que as pessoas se permitissem a serem agredidas. Não queria que existisse a violência. Não queria que a violência tomasse conta da terra. E nem que os fracos se transformassem em burro de carga dos fortes, né? Mas Jesus dava uma proposta muito além. A ordem de Jesus era um convite à paz, a paz interior e a paz exterior. Era um repúdio à violência. Era uma proposta firme, forte, de não retribuir o mal com o mal, de não humilhar, de não agredir, de não julgar, de não guardar mágoa. O discípulo de Jesus é pacífico e pacificador, é manso, é compreensivo, é ordeiro, é confiante na justiça divina. E todos nós, e toda aquela população, diante de uma agressão, acaba experimentando algumas reações. A primeira que a sociedade impõe e que é nosso próprio instinto aflora é o revide automático. Outros acabam se envolvendo naquela tristeza, naquele inconformismo, ficando depressivos. Outros ainda escolhem a fuga para se libertar de males maiores. Então, diante da dor, diante do sofrimento, diante dessas agressões, acabam optando por tirar, às vezes, a própria vida. E outros ainda têm a possibilidade de oferecer a outra face, como diz Jesus. Aqueles que são os agressores, aqueles que são esses ferozes, os que vão provocar a ira, o
que vão provocar injustiça, eles estão se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, pelos instintos, pela falta do raciocínio. E quando nós revidamos a sua agressão, quando numa discussão nós também revidamos com palavras agressivas, com a discórdia, aquela situação vai continuar. E esses que causaram a agressão vão prosseguir com mais ferocidade. E quando nós retribuímos essa discórdia com discórdia, violência com violência, nós estamos nos nivelando ao agressor. E acaba sendo também uma maneira de vingar, de vingança, porque nós não queremos ficar por baixo e vamos também querer agredir. E nós sabemos pela doutrina espírita que nem mesmo a morte anula as consequências de um ato insano, de um ato desarvorado, e os prejuízos que aquela pessoa causou, ela continua causando quando ela está na outra dimensão. Então, muitas desavenças, muitas situações difíceis são levadas para além-túmulo. E quando a gente corta aquela violência, naquele momento, nós bloqueamos ali pelo menos um lado. E quando a pessoa, então, resolve fugir, quando a pessoa foge da situação, ou tirando a sua vida, ou não querendo mais estar ali, mas fica alimentando aquele rancor, aquele ódio, ela, às vezes, fica acumulando aquilo como uma água estagnada e ela transfere aquele ódio para uma outra oportunidade. E isso também é uma característica da nossa fraqueza moral. E tudo isso vitaliza, não é? E estimula aquela criatura a manter uma atitude perversa. Porque ele percebe que ele está dominando, ele percebe que ele está dando conta da situação e vai continuar fazendo isso. Então, fugir, revidar, vai só piorar. E Jesus propõe uma única alternativa, que certamente é a mais difícil, mas é aquela que é capaz de mudar essa situação, que é oferecer a outra face. Mas oferecer a outra face significa o quê? Significa não se machucar? Não, porque a gente se machuca. Mas significa aprender a não valorizar e a perdoar aquilo que aquela pessoa fez de mal para nós. Mas aí nós perguntamos, o que é perdoar? E quantas vezes perdoar? E Jesus respondeu para Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí isso significa que tem um número certo de uma continha? Não, é uma alegoria, para dizer que precisamos perdoar muito. Em certa ocasião, perguntaram para Chico isso, e Chico pergunta para Emmanuel, que a pessoa disse que já perdoou bastante, estava fazendo até as contas. E Emmanuel falou, não, é perdoar 70 vezes 7 vezes, toda vez que a pessoa te ofender. Então, aquela mesma pessoa, aquela mesma ofensa, essa daqui, 7 vezes, 70 vezes, essa ofensa, 7 vezes, 70 vezes, a outra ofensa, ou seja, infinitamente. E perdoar não é simplesmente, então, esquecer. Que outros falam, eu esqueci, eu te perdoo, já nem lembro, esqueci de tudo. Mas fica remoendo aquilo. E nós não nos esquecemos dos acontecimentos, nós não nos esquecemos das experiências não adequadas que nós já tivemos. Aquele espírito que fez tanta coisa de errado, que cometeu tantos crimes, ele não vai esquecer. Mas quando ele atinge um grau de maturidade e consegue se libertar e mudar o seu comportamento, ele vai olhar para trás, vendo aquela experiência e observando que por tudo aquilo que ele fez, ele foi capaz de mudar. Então, não esqueceu, mas vai utilizar como um estímulo, um incentivo para não fazer mais. Então, perdoar não é esquecer. Mas o que é perdoar, então? É abraçar, beijar aquelas pessoas? Não. Perdoar, naquele momento, Jesus dizia, é não desejar o mal,
e não revidar, é olhar o ofensor como um ignorante das leis. Um exercício extremamente difícil para todos nós, mas um exercício extremamente libertador. Tão libertador que um pouco mais que nesse mesmo Sermão do Monte, as pessoas perguntam como orar e Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E nessa oração, a frase: perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, rogando que Deus nos dê força para que possamos exercitar essa libertação e que Deus nos perdoe dos nossos erros, assim como nós também conseguimos perdoar o outro, uma reciprocidade. Quando sofremos uma agressão e não nos colocamos assim numa situação de violência, quer dizer, se nós somos agredidos e nós ficamos numa posição de não violência, de não revide, o que acontece com a pessoa que está ao nosso lado, que está na nossa frente? Ela vai achar que a gente vai revidar, que a gente vai atacar. E esse comportamento inesperado vai provocar uma reação nesse agressor. Talvez não naquela vez, mas tantas vezes acontecendo isso, ele pode mudar. Outras vezes, logo de cara. Então, essa reação da falta de reação do seu oponente, esse agressor vai titubear, porque ele ainda está muito vinculado às suas emoções mais primárias, não é? E ele, quando ele vê diante dele alguém que não se iguala ao nível dele, ele vai, com certeza, enfrentar ainda mais as chamas de ódio que ele tem. Então, seus olhos vão cuspir fogo, não é? E os seus lábios vão destilar veneno. Eles vão ter muita raiva, mas a raiva não vai chegar a nos atingir, porque nós vamos colocar um bloqueio. E se por acaso essa pessoa vai se atrever a uma nova agressão, a consciência mais tarde vai provocar nele um remorso. Pode ser que seja um remorso tardio. E o que acontece quando nós temos esse remorso das situações que nós já vivemos? Todos nós aqui somos transgressores da lei. Todos nós já ferimos, já magoamos. E muitas vezes passamos por essa situação de enfrentar aquele que não deu revide com mais raiva e fazer com que ele seja levado até a morte, porque nosso orgulho não permite, não faz a gente aceitar que alguém seja superior que a gente. Mas um dia a gente vai se dar conta. E o dia que a gente se dá conta, aquele remorso vai nos corroendo e nós vamos nos deixando ruminar pela culpa, pelas tormentas que caracterizam a nossa pequenez moral. E inferiorizados, nós queremos nos reajustar com as leis. Nós queremos pedir perdão para a nossa vítima. Mas ainda a culpa que a gente carrega é tão grande que a gente tomba no desequilíbrio. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nesse momento Ele nos convida para reencarnar, para que a gente possa esquecer tudo o que a gente fez e tenhamos a oportunidade de recuperar. E assim, esse esquecimento é uma bênção para todos nós. E vamos relembrando, em contato com o Evangelho, aquelas palavras de Jesus no Sermão do Monte. A não revidar o mal por mal. E vamos nos estimulando a fazer todo o bem possível e um pouco mais. Jesus, em todo o Sermão do Monte, utilizou uma figura de linguagem forte, porque ele queria atingir aqueles corações ainda que não tinham a capacidade de compreensão. Então era preciso uma linguagem forte, que estimulasse as pessoas a aceitar aquela ferocidade humana, a legalizar a justiça, para que assim
os violentos, não é, pudessem ser tocados, que as pessoas tivessem essa força de reagir e que as pessoas também tivessem a certeza de que ninguém é impune perante as leis de Deus. Por isso que o Sermão da Montanha se transformou num poema de exaltação à não violência. E a partir daquele dia, a violência começava, pouco a pouco, de gotinha em gotinha, a ser asfixiada. E a paz começou a ser uma necessidade sentida por todos aqueles, porque naquele momento eles sentiam o bem que a paz de Jesus estava transmitindo. E Jesus mostrava que não existe nenhuma criatura, nada, que possa vencer um homem ou uma mulher que sejam pacíficos. Ninguém fere a quem possui a paz e se desapega da manta e da capa. Ninguém fere aquele que tem paciência e caminha mais do que lhe é solicitado, e ainda ao lado daquele que está impondo para ele aquele esforço. Tudo isso significa ação do amor. Esse amor que produz um prazer indescritível. Um prazer que é capaz de vencer qualquer sacrifício. Por isso que essa mensagem do Sermão do Monte da não violência é uma sinfonia de bênçãos. Que Jesus gravou nas cordas musicais do nosso coração, das nossas cordas emocionais, da nossa alma, do nosso espírito. A mensagem de Jesus naquela tarde inesquecível traçou o caminho que todos nós devemos seguir. Muitos saíram de lá com seus corações cheios de esperança, fortes e com vontade de vivenciar tudo aquilo. Outros tantos saíram decepcionados e não entenderam o que Jesus falou. Talvez nós que hoje estamos aqui sedentos por ouvir os ensinamentos de Jesus, trabalhando na sua seara, fomos aqueles que estávamos ali presentes e não conseguimos entender, compreender a mensagem de Jesus. Ou outros que nem estávamos ali, mas ouvindo as pessoas falar com entusiasmo, desdenhamos e não quisemos ouvir falar. E Jesus, naquele sermão, completou com a mensagem, chamando ainda cada um para olhar para o outro. E que tudo aquilo que a gente quer para nós mesmos, que a gente deveria fazer por aquele que está ao nosso lado. Pois isso consiste a lei, nisso consiste o que os profetas diziam. Jesus nos convida à resistência moral, à vivência no bem, que é a vivência no bem e essa resistência moral que vão ser as ferramentas para que a gente dilua o mal que nós trazemos em nosso coração. Portanto, revidar o mal, alimentar o mal, significa preservar essa maldade, preservar a loucura, a violência. E Jesus, então, vai na contramão dessa cultura, da cultura que fazia com que o mais forte se sobrepusesse ao mais fraco, com que o povo mais forte escravizasse o mais fraco. E Jesus, então, na contramão da violência, ele veio com a aceitação, com o amor, com o perdão, como os instrumentos para nos libertar, para nos auxiliar ao reajuste com Deus. Dai a outra face. Foi uma das lições que mais provocou aquele mal-estar. Jamais alguém teve coragem de propor tal comportamento. Os judeus seguiam olho por olho, dente por dente. Já uma lei de talião para
conter já um pouco a violência. Não saiam com a violência gratuita, mas podem retribuir. E Jesus, então, veio dizendo, não, não é para retribuir. Então, muitos não aceitaram e ficaram revoltados, os saduceus, os fariseus, porque na lei mosaica, estava claro, podemos sim ter o direito de revidar. E esse homem está vindo aí dizendo que todos somos irmãos, que somos iguais perante Deus, que amar, inclusive, aquele romano que estavam ali, tirando a liberdade, cobrando impostos. Então, Jesus, nesse comportamento tão, tão corajoso, não é? Tão sublime, tão arrojado. Mas Jesus não só falava. Jesus, ele deu o exemplo de tudo que ele falava e tudo que estava ali no Sermão do Monte. Quando Jesus foi preso, quando ele foi levado ao holocausto da própria vida, ele, por amor a nós, não é? Ele não pronunciou uma só palavra de revide, uma só palavra de agressão, mostrando que aquilo que ele falava era uma conduta possível. Todo o sofrimento, todo o escárnio que ele sofreu, ele ainda, no final, pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que faziam. Aquelas pessoas não sabiam que o que elas faziam estava indo contra as leis de Deus. E que quando nós vamos contra a lei de Deus, nós vamos ter que nos responsabilizar, nos responder por isso. E quantas dores e sofrimentos estamos causando para nós mesmos quando agimos dessa maneira. Então, por isso, Jesus falou, perdoe. Se eles tivessem noção do que eles estão fazendo, eles não fariam. Então, as bem-aventuranças é um cântico, é um poema que mudou a vida, que mudou os acontecimentos, que mudou em todos os sentidos, na parte religiosa, na parte cultural, na parte política, na parte social. Jesus, ele rompe com a superficialidade, não é, do que existia e penetra no âmago do nosso ser. Ele nos convida a gente entrar assim num outro patamar de consciência. Nos mostra uma outra realidade, que não é só essa que nós vemos aqui nesse mundo. Jesus dizia que todos aqueles bem-aventurados, seja, todos os felizes que passavam por todas aquelas situações difíceis, eles iriam ter uma recompensa nos céus, eles iriam merecer os céus, eles iriam merecer a terra renovada. Então, ele abre os nossos olhos para ver que não é só isso que a gente está vendo aqui. Tem um mundo aí cheio de oportunidades, cheio de experiências para nós vivenciarmos, experiências que vão nos provocar o quê? Uma liberdade, a libertação da evolução mesmo. Então, quando nós estudamos as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte, e na verdade todo o conteúdo que está lá no Sermão do Monte, nós vamos compreender por que Gandhi afirmou que se nesse mundo se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só restasse um, que era o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, um homem não cristão dizendo da beleza do ensinamento de Jesus. Porque esse ensinamento é um ensinamento eterno, é um ensinamento pautado nas leis divinas, leis que são justas, leis que são imutáveis. E Gandhi, também um espírito de luz, um espírito evoluído, mensageiro de Jesus, e que veio não como cristão, mas para aqueles que não seguiam, ninguém é abandonado. Deus não abandona nenhum de seus filhos. E que maravilha que é. E aprendemos com a doutrina espírita por que
aqueles que estão fazendo todas as bem-aventuranças são felizes. Porque as leis que regem o nosso universo são leis sábias. E uma das leis que rege a nossa vida é a lei da ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Então, se sabemos que tudo que nós fazemos, que toda causa provoca um efeito, portanto, tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. Então, tudo que acontece nessa existência, nessa oportunidade, tem que ser encarada como oportunidade de aprendizado. Nós aprendemos que a Terra é uma escola bendita que dá oportunidade de aprender, de melhorar, de nos reeducarmos. Essa existência aqui na Terra é uma oportunidade de ajuste com as leis, de nós descobrirmos e desenvolvermos as potencialidades divinas que nós temos latentes em nós, porque somos filhos de Deus, estão em nosso ser, precisando o quê? Da nossa vontade para que elas desabrochem. E assim, a reencarnação, essa oportunidade que nós temos, tão maravilhosa de nos reabilitarmos com a lei, proporciona para a gente um constante aperfeiçoamento, nos habilitando, né, na verdade, a ir de encontro ao Pai. Só vai chegar ao Pai aquele que já passou por todas aquelas situações e soube enfrentar. Então, a dor é uma bênção depurativa, que nos permite o ajuste, o encontro com as leis de Deus. Através dela, nós conquistamos o equilíbrio espiritual. Mas para que possamos realmente conquistar esse equilíbrio, nós precisamos aceitar, acolher as dificuldades, acolher o sofrimento, acolher a dor com fé, com resignação, buscando aprender com elas, perguntando o que elas querem dizer, que lição é preciso aprender, sem revolta, sem desespero, porque assim nós vamos aprendendo a construir, a cultivar um estado de equilíbrio, um estado de paz. E nós não estamos abandonados, muito pelo contrário. Nos momentos mais difíceis, nós temos uma imensidão de benfeitores nos amparando para que possamos vencer os desafios que surgem. Jesus já prometeu que nós não estamos sozinhos. Então vamos ter força, vamos ter coragem, perseverança, confiança em Deus, em Jesus, que através dos seus mensageiros vem ao nosso alcance, e confiança na nossa capacidade, que nós podemos sim superar, passar por tudo isso. Vamos abrir os nossos corações, vamos colocar Jesus em nossa vida, através então dos nossos atos, porque são os nossos atos, é a nossa prática que vai nos levar à conquista dessa paz, dessa serenidade. Então, só ficar achando lindo, contemplando, não vai levar a nada. Só ficar admirando não leva a nada. Temos que arregaçar as mãos. Jesus já disse, vai e não peques mais. Então vai, tome uma atitude, não volte a errar. Então vamos colocar em prática tudo que Jesus ensinou. E sejamos, como ele diz lá no Sermão do Monte, coloquemos em prática tudo aquilo que ele está falando, para que sejamos como o homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, onde nenhum vento forte, nenhuma tempestade é capaz de abalar os seus alicerces. E para finalizar, eu proponho uma reflexão, que cada um depois em casa pense e se pergunte: como eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus? O que eu estou fazendo com essa oportunidade maravilhosa que é essa existência? Estou dormindo ou eu já estou acordado para a verdade? Nós somos os construtores do nosso destino. Só nós podemos fazer algo por nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade, nos oferece tudo o que nós precisamos. Muitos dizem que o universo conspira a nosso favor, mas o esforço, a conquista, o trabalho é individual. O trabalho é individual, mas o amparo está conosco. Muita paz, muito trabalho e perseverança no aprendizado do Evangelho.
em todos nós. Que assim seja. Tem muita reflexão aí. Como ela deu lição de casa, vou dar 2 colinhas para ajudar a resolver a questão aí, a lição de casa. Que ela vai olhar, viu? A primeira questão está relacionada ao remorso que ela abordou. E numa dessas lições de Jesus com os apóstolos, vou falar um pouco mais disso em julho, tá? Mas eu vou antecipar aqui. O remorso é um dos recursos que Deus utiliza para nos despertar. E quando chegamos de frente com o remorso, não é ruim, não é mal, é ótimo. Por que é ótimo? Porque a consciência nossa, individual, está dizendo tem algo errado. E aí ela cobra. E nos empurra a resolver uma situação que, por acaso, fizemos errado. Então, o remorso é ruim passar pelo remorso, claro. Mas ele é o reinício, ele é o fundo do poço, ele é onde o vento faz a curva. Dali para frente é crescimento espiritual, moral. A segunda questão, a Mônica colocou em alguns momentos, tem uma cola também boa. Há 2000 anos atrás, Jesus andava numa direção e na direção contrária vinha uma outra pessoa. Jesus trazendo o evangelho, a boa nova, os ensinamentos, as lições, curando. E essa outra pessoa não tinha essa crença. Era politeísta, era romano, tinha uma alta patente na política romana, era senador. E já estava incomodado com Jesus porque sua esposa seguia Jesus. Porque sua esposa aprendia as lições de Jesus e as vivia. Não basta aprender, como disse a Mônica. É preciso viver essas lições. E naquele... Também não quero estragar a leitura dos alunos de aprendizes que têm que ler esse livro esse ano. E naquele cruzar, Jesus o convida. Venha, siga-me. E ele reflete, eu, senador romano, tenho o direito de ir e vir onde eu quiser no mundo, porque os romanos mandavam e desmandavam, era o poderio da época, era o império da época. Meio que querendo prestar mais atenção, porque já havia na sua consciência algum despertar, mas o poder, a riqueza, os títulos, a confortável situação de vida seguiu em frente. Isso custou 1.500 anos de dor e de sofrimento para esse homem, para esse espírito, que apenas em meados do século XVI, 1550, 1560, ele resgata com um brilhantismo a pureza que Jesus já queria despertar 15 séculos antes. Estamos falando de Emmanuel. Jesus o chama e ele não consegue se livrar dos seus apegos à matéria. Passou
3 ou 4 encarnações como escravo, 3 ou 4 como padre, jesuíta, como religioso, para poder despertar aquilo que Jesus queria acelerar de despertamento se ele seguisse Jesus. Então, essas oportunidades nós temos todos os dias, no lar, no local de trabalho, entre amigos. Todos os dias. A pessoa que nos parece chata, abusada, irritante, é Jesus dizendo: segue-me, como disse a Mônica. Então não percamos a oportunidade do calar, do ouvir, do compreender, e não do julgar e do fugir de Jesus. Esses são os nossos desafios nos dias de hoje. Muito bem desenvolvido. Mas essa cola é porque eu sei que vocês vão cumprir a lição de casa que ela deu. E essa cola é para ajudar na compreensão. Porque já estamos no ponto. Hoje, nós estamos no ponto que os apóstolos estavam lá atrás. Eles também eram duros, como nós, cabeça dura. Tanto que 11 tiveram mortes trágicas, menos um, João, o evangelista. Por quê? Jesus, na cruz, diz a Maria: esse é teu filho, o meu discípulo de mais amor. Ele já tinha superado etapas que Paulo não havia superado, Pedro, Tiago, todos os outros. Então é amando. Salvar-se é amar. Ame. Não há pessoa chata, não há pessoa irritante. O nosso controle é que ainda não está firme. Eu sei que vocês vão refletir, e se tiverem perguntas depois, é só colocar aí no grupo. E eu quero propor hoje uma única vibração, só uma. Mas a gente vai fazer juntos. Então, agradecemos a Mônica por trazer essa lição tão importante para os dias de hoje, tão importante para, de fato, despertarmos para Jesus através não só do ensino, não só da palavra, mas, sobretudo, vivendo o Evangelho. E vamos juntando os nossos melhores sentimentos, as nossas energias mais puras, e juntos vamos vibrando confiança. Confiança para todos aqueles que já se despertaram para o Evangelho, para que prossigam com a sua caminhada, para que possam fazer luz através da palavra e, sobretudo, das atitudes, por onde andarem, que o pensar seja todo voltado às lições de Jesus. Vamos vibrando confiança também a todas as pessoas pelo mundo que se dedicam à descoberta de vacinas, de remédios, que tenham confiança no conhecimento de cada um. E, sobretudo, que busquem confiança no plano espiritual, sempre presente em todas as descobertas. Nós vamos também doando a confiança para aqueles que estão sem trabalho, que estão às vezes com falta de alimentos, que estão em leitos de dor, de sofrimento, de recuperação de cirurgia, no lar ou em hospitais, que possam ter confiança na recuperação da sua saúde, que possam ter confiança em Jesus
e em qualquer que seja a conclusão que Deus reservou para cada um. O importante é ter confiança que a vida é eterna. Estamos nesta encarnação com esses nomes, com essas famílias, com esses corpos. Mas já tivemos tantos outros, e outros mais ainda teremos. Então, confiança em Jesus. Ele venceu a morte, como prometeu no terceiro dia. Estava Jesus falando com os seus discípulos. A morte não é o fim de nada. É o momento de se cumprir uma etapa. Mas outras ainda teremos. Porque Jesus também disse que na casa do Pai há muitas moradas. Tenhamos confiança nas lições dele. Tenhamos confiança nos amigos, nos familiares. Jamais devemos desconfiar de alguém, porque a desconfiança é negatividade. E a negatividade atormenta, porque nos liga a planos de dor e sofrimento, e precisamos nos libertar disso. Confie. Se o outro não diz a verdade, é uma questão do outro. Confie. Não duvide, não critique. Que a confiança se faça presente em todo esse planeta, em todos os cantos. Que levante aquele que está desacreditado de si mesmo, desacreditado dos rumos que as pessoas têm tomado, mas que exemplifique por si, no seu pedaço, o bem, o bom, o evangelho, a luz. E assim, Jesus, permita, possamos finalizar o nosso encontro desta noite, te pedindo para que possamos nos dispersar em paz, em harmonia, que possamos espalhar a paz e a harmonia em nossos lares, e que possamos assim permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.